Entrevista da semana. Ok, começamos neste ponto aqui a entrevista semanal. Hoje nós vamos apresentar a entrevista da jornalista Simone Moreira com o desembargador Ricardo Ressler. Ele é o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E o assunto é, claro, as eleições deste ano. Vamos ouvir a conversa entre Simone Moreira e Ricardo Ressler. Quais são as principais mudanças no pleito deste ano? Bom, o pleito deste ano se transforma na maior eleição que o Brasil já teve, não só pelos números, que são magníficos, são astronômicos, números de eleitores, números de urnas, mas também pelos desafios que estão a nos enfrentar. Que desafios são esses? Vários desafios. Um deles é a questão que envolve o mundo todo pela internet, que são os fake news, né? Outros desafios são aquelas novidades que nós enfrentaremos com o financiamento público, né? E também o pouco tempo, o tempo mais restrito da propaganda eleitoral. Nós não sabemos exatamente como isto vai se desdobrar ainda, aliás, isso já está acontecendo, e então são os desafios que nós vamos enfrentar em torno disso, em torno do volume. São 5 milhões de eleitores no estado de Santa Catarina, são 147 milhões de eleitores no país. Então, todas essas situações, com essa mini-reforma que aconteceu, vai envolver muitos desafios. Por isso, nós estamos aí também aprendendo. Quais são as vantagens dessas mudanças? Basicamente, uma redução de custos, eu vejo, né? Porque a mini-reforma que aconteceu foi no sentido de diminuir o tempo de campanha, né? Facilitar a distribuição de recursos públicos e não privados, né? E essa distribuição será feita num depósito na conta dos partidos. Os partidos é que irão distribuir, sem o controle do TRE, mas a prestação de contas deverá ser feita junto aos tribunais regionais eleitorais e, consequentemente, ao TSE também. Desembargador, quais são as principais regras na campanha eleitoral na internet? É mais uma novidade, é outro desafio, né? Na internet, basicamente, nós estamos falando de redes sociais. Nas redes sociais, o que se pode verificar de mudança é que somente aquelas empresas autorizadas pelos partidos ou os próprios partidos e os candidatos que estiverem registrados no TSE poderão fazer as campanhas pela internet. O cidadão comum não pode, por exemplo, propagar e fazer a campanha de algum candidato. O que o candidato pode e não pode fazer na internet nessa campanha? Bom, as regras básicas são de ética, da moralidade, da ética que sempre teve em campanhas eleitorais. Ou seja, a nossa orientação é no sentido de que propague o seu plano de governo, sem atacar, sem criticar, sem desconstruir a imagem do outro, né? Então, existe a campanha pela internet e existe a campanha no horário gratuito de rádio e televisão. Então, tem as regras básicas que sempre prevaleceram, mas a ética e a moralidade é acima de tudo. O TRE possui algum projeto para combater as fake news? Sim, nós estamos trabalhando com um comitê consultivo da internet. Ele é composto de membros da Polícia Federal, da Polícia Civil, da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério Público Eleitoral e de técnicos de informática do nosso tribunal. Esse comitê ele constrói, ele estabelece linhas de investigação e constrói protocolos de investigação que irão auxiliar os juízes eleitorais na busca dessas informações falsas, né? Melhor dizendo, na investigação dessas informações falsas que nos serão repassadas, né? Porque nós agimos sempre no impulso de alguém. Nós não vamos investigar, nós não vamos sair por aí investigando o que está certo e o que está errado.
O TRE, ele reage na medida das representações. Então, representou, e essa propaganda ou essa informação é abusiva ou é falsa, aí nós vamos atrás da origem. Aqui no estado, já teve algum candidato enquadrado na lei da ficha limpa? Ainda não. Nós temos ainda várias impugnações a candidaturas que estão sendo julgadas, iniciaram nesta semana, mas ainda até o momento nenhum enquadrado na lei da ficha limpa. Quantos eleitores e qual é o perfil desse eleitor aqui no estado, desembargador? São 5 milhões de eleitores, ultrapassou a cifra dos 5 milhões de eleitores, né? Poucos jovens, pouquíssimos jovens, a grande maioria se concentra ali entre 30 e 40 anos, 30, 45 no máximo, né? Essa é a grande massa de eleitores população ativa. Catarinense, exatamente. Jovens e idosos são em menor proporção. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui trazendo para a entrevista semanal a entrevista da jornalista Simone Moreira com o desembargador Ricardo Hesler. Ele é o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e estão conversando a respeito das eleições deste ano. Depois do intervalo, a sequência desta entrevista. Fique ligado, já voltamos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta com a entrevista semanal. Hoje nós estamos destacando aqui a entrevista da jornalista Simone Moreira com o desembargador Ricardo Hesler. Ele é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e estão falando sobre as eleições deste ano. Vamos continuar ouvindo aí. Se a pessoa não for votar por algum problema, tem um procedimento a fazer, senão tem uma série de consequências, né, desembargador? Tem que justificar a sua ausência, né? Tem até 60 dias depois da eleição para poder justificar o motivo da ausência. Caso contrário, irá sofrer as consequências de uma multa. E com relação a essa questão de votação em si, o site hoje já oferece uma simulação desse voto? Interessante, você pode ir lá já simular seu voto na urna, treinar. É no site do TRE? No site do TSE, né, que nós estamos transportando para o TRE também. É possível o eleitor entrar ali, existe um aplicativo dentro do site, onde você faz a simulação e já treina para o dia das eleições. Tem ali candidatos fictícios, né? E você vai então, desde da introdução, desde do reconhecimento da biometria ou não, até a finalização do voto. A Justiça Eleitoral Catarinense já se destacou por ser célere, né, no processo de apuração, mas nos últimos tempos, nas últimas eleições, isso não vem acontecendo. O senhor acredita que a nossa tecnologia deixou de ser de ponta ou o TRE passou a entender que a velocidade pode ser um problema aí na confiabilidade das eleições? Na verdade, não é um problema. Nós estamos entendendo que o que é suficiente e necessário para nós é segurança e eficiência nas eleições, né? Segurança em primeiro lugar e eficiência na entrega na totalização dos votos. Então a rapidez, né, ela ficou em segundo plano. É claro que era sempre muito bom, né, destacar Santa Catarina, mas não houve nenhuma mudança tecnológica para que isso acontecesse. Ela é igual em todo o país. Alguns TREs tem uma modalidade diferente na entrega desses votos no resumo do boletim de urna e por isso talvez a totalização ela se mostra um pouquinho mais rápida, né, em alguns locais, em alguns estados. Mas Santa Catarina sempre esteve na média, vai manter essa média de 2h30, 3 horas no máximo, né, para a entrega desse resultado. Para finalizar, e para quem está nos assistindo agora, a gente conversa com o desembargador Ricardo Hesler, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que já está à frente desse trabalho há um ano, né, presidente?
A rejeição da sociedade com a classe política é um fato, presidente, por conta dos últimos escândalos. A Justiça Eleitoral catarinense pensa em fazer alguma campanha de conscientização para demonstrar a importância da participação política do cidadão nos pleitos? Nós estamos fazendo isso já praticamente desde que eu assumi. Existem várias campanhas em andamento e outras que já haviam no passado por presidentes que me antecederam. Por exemplo, a mulher na política é uma delas, né? A participação da mulher, mas estamos sim trabalhando na conscientização do voto, na ressignificação do voto, que é muito importante dizer, que nós precisamos ressignificar o voto, valorizar aquela política ética, aquela política de épocas anteriores, né, onde se valorizava o planejamento, o projeto do político, né, e não o que está se vendo muito hoje em dia, né? Então essa valorização ela vem sendo trabalhada assim e nós estamos aí em várias frentes para esse sentido. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e o TRE está sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Ok, esta foi a entrevista da semana, a entrevista que destacamos da jornalista Simone Moreira com o desembargador Ricardo Resler, ele que é o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e conversaram a respeito das eleições deste ano. Foi a entrevista da semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.